Boa noite, meus amados. Na série Uma Bênção para Cada Dia, hoje, 1º de março de 2021, o título é Um Anjo de Muleta. Eu estava na cidade de Itabuna, eu estava na rodoviária e tinha que ir ao saque. E enquanto eu fui saindo da rodoviária e andando para pegar em direção ao saque, eu lembrei automaticamente do percurso que eu tinha que fazer e que teria que atravessar uma rua um tanto movimentada. Os carros passam em uma velocidade um tanto mais acelerada. O saque fica ali nas proximidades do centro comercial. E eu simplesmente orei em espírito assim: Senhor, o Senhor pode mandar um anjo para me ajudar a atravessar aquela rua que é perigosa. Simples, sem liturgia complexa, objetiva. E nessas palavras, eu simplesmente fui andando e quando levantei a cabeça, percebi lá na frente, ia um senhor com uma muleta. Eu acelerei um pouco a velocidade e acompanhei e atravessei a rua movimentada paralelo com ele. E entendi imediatamente que aquela era a resposta à minha oração. Deus manda a resposta à sua oração. Ele atende à sua necessidade. Se é um anjo de muleta, se é um anjo sem muleta, se é um anjo de asa, se é um anjo sem asa, não é o caso. O importante é ele atender à sua necessidade. Por mais simples que pareça, quando você se deparar com uma situação difícil, peça a Deus. Ele vai lhe ajudar, ele vai resolver. Agora tem um fator interessante. No livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 11, verso de 9 até o verso 13, diz assim: Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-vos-á. Ele prossegue dizendo: Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Agora, verifiquem a disposição de Deus em atender às nossas necessidades físicas, as nossas necessidades materiais, mas também a disposição de Deus em atender à nossa necessidade espiritual. O Espírito Santo, que é mais importante do que todas as outras necessidades. Agora, observa o seguinte: às vezes as pessoas pedem e não recebem. Não recebe não só o material, como o espiritual, e assim podemos deixar claro. Tiago, capítulo 4, verso 3, responde essa pergunta. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar com vossos próprios prazeres. Em uma determinada ocasião, eu vi um senhor falar assim: de Deus eu queria apenas que ele me desse um carro, para que eu pudesse, nos domingos, nos finais de semana, sair com minha família, ir à praia, comer um churrasquinho, tomar uma cervejinha. Olha, um carro com esse objetivo. Talvez se ele falasse assim: poxa, seria tão interessante se Deus me concedesse um carro para que eu pudesse atender a necessidade de um doente, às vezes quer ir para o hospital, não tem quem leva, um idoso, ou dar uma carona para um necessitado, ajudar alguém. Talvez se ele falasse assim. Está notando o contraste entre as coisas?
Deus está disposto a atender a sua necessidade e não a sua vaidade. Agora, é bom considerarmos uma coisa. A necessidade física, por mais simples, ele atende. Ele lhe ajuda. No tempo certo. Para mim, ele não pediu que eu esperasse. Espera aí que eu vou mandar o anjo daqui a pouco. Fica sentado aí na beira da rua, aguardando que eu vou mandar o anjo para te atravessar. Não, ele mandou na hora. Agora, o Espírito Santo, ele tem mais interesse de mandar na hora. Só que tem pessoas que querem, eu quero ter o Espírito Santo, eu quero ter o Espírito Santo, como se ele fosse o dono do Espírito Santo, para ele administrar, falar o que ele quer que o Espírito Santo faça a benefício do que ele achar próprio. Não é isso. Nós precisamos entender que nós precisamos nos submeter ao Espírito Santo. Que nós precisamos ser transformados pelo Espírito Santo, que nós precisamos ser usados pelo Espírito Santo, que nós precisamos ser um instrumento de Deus, guiados pelo Espírito Santo para cumprir com a missão que Deus quer nessa terra. Senhor, nós precisamos de que o Espírito Santo administre a nossa vida. Precisamos de refletir os frutos do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Gálatas, capítulo 5, verso 22. Que maravilha! Você já pensou que gostoso você com esses frutos? Eu peço a Deus, Senhor, eu preciso desses frutos. Eu preciso de ter amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio, que é temperança. Meus queridos, vamos pedir a Deus, vamos suplicar a Ele a transformação da nossa vida. E então, possuídos pelo Espírito Santo, refletir esses frutos, essas características, essas qualidades que embeleza, que encanta, que engrandece o nome de Deus e ameniza o sofrimento das pessoas nessa terra. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um bom dia. Amém.